cheguei! Seguinte, tipo, provavelmente vocês estavam esperando que eu começasse assim um pouco mais calminho, mas é que parou tudo por aqui, música, trava, tava aqueles negócios assim, pra quem é mais velho lembra, assim, quando terminava a estação, 3 horas da manhã aparecia aquele colorido que apareceu na tua tela ali, aquele monte de coisa quadriculada, passava uma madrugada fazendo esse barulho aí. Você lembra disso? Você tá entregando idade, fala. Eu achei que tivesse sido eu. A hora que eu peguei aqui. Ah, você mexeu no controle. Você falou assim. A Paula fez assim. Ó, agora. Eu fiquei quietinho. Ele falou, travou o computador. Falei, pronto, né? Falei, não fui eu. Vai Apura essa porcaria aqui. Boa tarde, senhora Paula. Antes que você estrague as coisas, boa tarde. Tá vermelhinha aí, cara de. Quem fiz Cara de culpado. Quem fiz a meleca? Vamos pra chamada. Você viu a chamada aqui, não? Ah, é, né? Professor Carlos Coruja, eu. Professora Paula, Presente. eu. Professor Marlos, em algum lugar. Eu recebi uma ligação agora há pouco, mas como ele deve estar perdido em algum lugar de Curitiba no trânsito, e eu não atendo também, fingindo que eu não estou sabendo, e tipo assim, eu cheguei atrasado também só para entrar em pânico, tá? Daqui a pouco ele está aí. Escuto vozes lá atrás, deve ser ele já, fazendo aquele escândalo. Então tá. Povo, aulas de matemática preparadas para a senhora Paula. Paula, ontem a aula estava bem legal e infelizmente, mais uma vez, eu não cheguei no final, tá? Mais uma vez, eu esqueci de comentar tudo aquilo que você estuda durante a semana. Perdão, mas os alunos vão entender isso na hora que eles forem estudar. Deixa eu tirar isso aqui da tua mão e se faça caca. Ó, daí assim, teoria de hoje, proporção. A senhora que está com os pupilinhos lá da sexta série, 7º ano, vê isso direto. Pois é, né? Regrinha de 3, simples e direto. Não, regra de 3 é a solução para o Enem. Olha, podem não gostar, mas eu fiz 80% da minha prova do Enem com regra de 3. Inclusive, eu vou explicar, não era nem de matemática. Ela fez 80% da regra de português, a de biologia, foi isso que ela fez, 80%. Não vai dar essa dica, Paula, porque assim, eu pego no ensino médio os alunos, quando você está fazendo, por exemplo, a função do primeiro grau, função afim, dá para fazer uma regra de 3. Sim. Daí o que acontece? Chega na quadrática, não dá, mas eles resolvem assim. Chega na exponencial, não dá, mas eles fazem assim também. Daí quando chega alguma coisa, por exemplo, de física, que não dá para fazer isso, movimento acelerado, alguma coisa, os caras fazem também. Então esqueça a regra de 3 por enquanto, é só no Enem, tá? Querida senhora Paula, antes de começar nosso exercício, eu tenho umas coisinhas que o nosso querido aluninho tem que saber. Olha que bonitinho. Sim. Lembra dessa coisinha aqui, regrinha de 3, simples e direta? Daí tem, antigamente escrevia assim, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tem uma jacuzada até hoje que tira mínimo disso aqui. A vezes D é igual a B vezes C. Não, se multiplica em cruz, que nem fala o pessoal do interior. E tinha uma outra propriedadezinha que eu já mostro, porque se não me engano vai cair nesse exercício e esse é aquele de horas afim. Vai dar tempo do Mar chegar, conversar, falar da tarde. Pegar a aula dele, então. Para o pessoal que está vindo, vai ficar no sábado, se não me engano. A gente está gravando na quinta, eles vão ver no sábado. A feira de profissões da Federal está aí bombando no pátio. Hoje que a gente está gravando, quinta e sexta, é só para o pessoal que já marcou o horário. Então são só para as escolas públicas que já marcaram horário, porque esse ano, até o reitor estava falando, metade das vagas são para cotistas de escolas públicas. Então ele reservou metade dos dias para que o pessoal de escolas públicas venha visitar. Então, quinta e sexta, o pessoal está lá. E quando você estiver vendo isso daí sábado e domingo, está aberto para o povão. Venham ver, cara. E você merece um pouquinho de atenção que você vai fazer depois. Com certeza. E é legal porque além de conhecer bem o curso, né, você pode ir no stand do seu curso. Aqui no prédio onde a gente está gravando, ainda tem também as empresas que os cursos têm. Então, você conhece os projetos de extensão que acontecem na universidade. Isso, exatamente. Então, você já começa a entender como é que o mercado da tua área funciona. Então, foi legal para você quando você foi fazer feira de profissões, você já tinha decidido antes por física? Eu decidi na 8ª série que eu queria fazer física. Mas foi muito interessante, obviamente, né? Gente, o Fibra convence qualquer um a fazer física, convenhamos. Tá bom, vamos lá, né? Povo, questão 138. José, Carlos e Paulo. Vamos colocar assim, o Marlos, a Carlos e a Paula. Pronto, só para ficar bonitinho. Esse rapaz eu não conheço, essa criatura está ali. Daí, devem transportar em suas bicicletas uma certa quantia de laranjas. É um programa hortifrutigranjeiro. Daí, decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em 2 partes, sendo que ao final da primeira parte eles redistribuíram a quantidade de laranjas que cada um carregava dependendo do cansaço de cada um. Então as criaturas, tipo lá, de aquilo que a física adora fazer, você vai pegar o percurso qualquer lá. A primeira parte aqui teve uma redistribuição das laranjinhas. Olha que bonitinho. E depois você andou uma segunda parte. Tá lá. Daí, Blueberry.
Ah, que bonitinho. Não tem como fazer, não tem lápis azul, a laranja aqui. Teve que ficar um negócio assim, meio qualquer coisa, um fruit lá, ó. Daí, na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as suas laranjas na proporção de 6 para 5 e para 4. Que raio é isso, professor? É o seguinte, se você tem fatores diferentes aqui, significa que eles não tinham a mesma quantidade. Para que essas quantidades fiquem iguais, então assim, a quantidade de laranjas que o José levou, dividido por 6. A quantidade de laranjas que o Carlos levou, dividido por 5. E a quantidade de laranjas que a Paula levou, ou que o Paulo levou, dividido por 4, daí ficam iguais. Quer ver, ó, só para dar uma ideia disso, isso aqui é 15. Então é como se fosse assim, a soma é 15. Digamos que tivesse 15 laranjas só. Se bem que 15 é horrível para dividir isso aqui. Vou pegar um outro múltiplo. Se tivesse 30 laranjas, então assim, o José teria levado 30 cestos, teria levado 5. Essa outra criatura aqui, dividido por 5, teria levado 30 quintos, teria levado 6. E essa outra criatura aqui, 30 quartos, teria levado 7,5. Horrível também, tá? Mas a ideia é essa. E deveria ficar igual, só que 30 não é um múltiplo de tudo aquilo ali. Não, por causa do 4. Por causa do 4 não é múltiplo daquilo ali. Daí teria que pegar 60. Bom, 60. Mas entenderam a ideia. Então, assim, a ideia de diretamente proporcional é isso aqui. O que o primeiro carrega dividido por 6 tem que ser igual ao que o segundo carrega dividido por 5, e tem que ser igual ao que o terceiro carrega dividido por 4. Isso é o diretamente proporcional. Se fosse inversamente proporcional, se o exercício colocasse isso, ficaria assim, 1/6. Só que se você lembra, como é que se divide frações? Mantém a primeira e multiplica pela outra invertida. Então, se fosse inversamente proporcionais, na verdade, em vez do 6 estar embaixo, estaria em cima multiplicando. Isso. Tá? Isso aí é de graça para a tia Paula quando você for ensinar os pupilos lá. Bom, vamos lá. Depois que eles cansaram, olha o que aconteceu lá. Na segunda parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção de 4 para 4 para 2. Então José ficou com a quarta parte daquilo lá, não, mas é proporcional a 4, não é a quarta parte. Carlos a 4 e Paulo a 2. Bom, respectivamente. Sabendo que um deles, essa é a maldade do exercício, um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto. Ele tinha um certo valor aqui em cima, e no segundo trajeto ele tem um certo valor mais 50, sei lá quanto é aquilo ali. No segundo trajeto, daí. Qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nesta ordem, transportaram? Tia Paula, eu não sei você, eu não sei se você chegou a fazer esse exercício aí. Chegou a fazer? Sofreu um pouquinho? Então assim... não é um exercício trivial, não é um exercício que você bate o olho e já... E como eu sou picareta, você sabe o que eu fiz, né? Porque se tinha assim, ó, na primeira parte, era proporcional a 6, sim, a 5 e a 4, então tinha que ser um múltiplo de 6, 5 e 4. E daí eu fui pegar múltiplos de 6, 5 e 4, é aquilo que você falou, são múltiplos de 60. Isso. Então as laranjas são múltiplos de 60, você ia fazendo esse troço assim. O que mais? Na segunda parte lá, ele fala que são proporcionais a 4, 4 e 2. Bom, então se você somar tudo isso aqui, tinha que ser um múltiplo. Aliás, na verdade não era nem de 60 em cima. Se você somar tudo isso aqui, tem que ser múltiplo de 15. Tá? E essa coisa aqui embaixo tinha que ser múltiplo de 10. Eu falei, beleza, tem que dividir por 15 e tem que dividir por 10. Esse dá por 15, esse aqui já não dá exato. Então essa questão tinha matado. Esse dá por 15, por 15, por 15 também dá por 10. Esse dá por 15, esse aqui não dá, então acabou. Esse dá por 10, por 10, por 10, olha que bonitinho. Só que acontece assim, tem mais um que eu esqueci aqui, então, ó. Você tem o quê? Essa criatura... Não, a gente mata por vagabundagem, Paula. Se você soubesse assim, sem brincadeira, eu levei séculos fazendo esse troço aqui. Você mata aquilo ali só por múltiplos disso. Bom, o que eu estou usando? Qual propriedade? Eu explico, só para vocês não ficarem revoltados. Aí vem um outro troço, que é a física rouba da gente. Qual é aquela lei dos senos metida a besta que física usa? Lembra, Paula? Lei dos senos? A lei dos senos de matemática é uma coisa assim. A sobre o seno de A, e daí assim, a física usa para forças isso daí. Sim. É C sobre o seno de C, e daí igual a 2Rs. Só que a física usa isso daí para forças, daí tem o nome do físico, eu não lembro mais. Bom, Snell. Lei de Snell, né? E daí ele coloca assim, mas é exatamente isso, beleza. Então assim, povo, o que já caiu na Federal do Paraná no vestibular, não vai cair para vocês, não se preocupe, mas é o seguinte, que tem uma propriedade aqui de proporções que é assim, isso aqui é a mesma coisa que você somar todos os antecedentes e dividir pela soma de todos os consequentes. Os de cima pelos de baixo, ó.
Isso aqui é uma propriedade de sexta série que o pessoal não lembra mais. Me explica. Olha que bonitinho. Eu sei que meio e 2/4 são proporcionais. Se multiplicar dá igual. E se você fizer uma outra proporção agora, se somos de cima, isso aqui dá 3, somos de baixo, isso aqui dá 6, 2/4 vai continuar sendo proporcional a 3/6. Então assim, é essa coisinha fofa que o pessoal acaba usando nesse exercício aí. Já explico o porquê, povo. Que o problema é o seguinte, ó. Você saber que tinha... Agora já esqueci até o nome das criaturas. José, Carlos você tá com o texto aí, né? Paulo. Então tá. Não, eu tenho uma memória memória de fotográfica? José sobre 6, Carlos sobre 5 e Paulo sobre 4. Daí depois dessa coisa, aparece assim, José sobre 4, Carlos sobre 4 e Paulo sobre 2. Sabe qual é o maior problema desse exercício? É saber assim, qual deles aumentou alguma coisa. Então assim, vamos lembrar aquela propriedade que eu acabei de falar. Tudo isso é igual à soma desses 3, José mais Carlos mais Paulo, ou seja, o total, dividido pela soma dos de baixo, que vai dar 15. Tudo isso é igual à soma dos 3 aqui de cima, ou seja, a quantidade total de laranjas, dividido pela soma aqui de baixo, 10. Por que você está fazendo isso? Porque eu não sei quem carrega mais laranja em que horas. E o chato desse exercício é assim, eu não sei quanto nenhum deles leva. Você não sabe nada. Como é que eu vou saber quanto aumentou? E é um exercício de um nível dificílimo para o Enem, embora desse para matar a resposta. Mas vamos lá. E daí, povo? Daí é o seguinte, ó. Olha que bonitinho, você deveria pegar cada uma das frações e colocar assim. Pense que isso aqui é o... não dá para escrever lá em cima da TV. É o total. Então eu posso dizer assim, que José sobre 6 é igual ao total sobre 15. Eu já pago essa besteira e escrevo. Então o José, na primeira parte, passa o 6 para cá, tinha 6/15 do total. Essa é a ideia. Então vamos lá, depois eu anoto isso. O Carlos, se você fizer isso e passar para cá, fica assim, o Carlos na primeira parte tinha 5/15 do total. O Paulo na primeira parte, se você passar o 4 multiplicando, ficava com 4/15 do total. Então isso é o que eles tinham na primeira parte. É com isso que eu vou conseguir comparar com a segunda. Porque na segunda vai ficar igual. Essa coisa em verde, é o total. Daí, você passa multiplicando para cá, vai ficar assim, José vai ficar com 4 vezes o total sobre 10. Depois, Carlos... Bom, agora eu pago tudo isso e coloco esses números. Vai decorando aí, filha, não quero nem saber. Vamos ver se essa coisa apaga assim agora. Apaga, mas ele dá um tempo, quer ver? Eu tenho que fazer assim. Não, foi atualizado. Não? Não apaga mais nada? Eu ouvi uns boatos aí que foi atualizado. Alguém tem um maior do que esse aqui, aqueles de pedreiro assim, que dá para passar metade da... Aqueles é legal. Depois tem... agora travou de vez. Não. Então é o seguinte, minhas queridas criaturas, colocando em ordem essa bagunça, vai ficar assim. Na primeira parte, José tem 6/15 do total. Carlos tem 5/15 do total. E Paulo tem 4/15 do total. Na segunda parte, José tem 4/10 do total. Carlos tem 4/10 do total. E Paulo tem 2/10 do total. É isso aí, gente! Para que tudo isso, Paulo? Você consegue me explicar? Porque agora é fácil, povo. Ó. Se você dividir 6 por 15, 6 por 15 vai dar o quê? Vai dar, se multiplicar isso aqui, vai dar mais ou menos 36 sobre 90, em torno de 36% mais ou menos. Ó, aqui ele tinha 36% do total. 4 por 10 é 40%. Então, esse cara aqui aumentou. Não é o cara que eu queria. Ok. Você foi fazer o cálculo lá, mas eu 6 fui, por 15 né, dá uns você 30 poder... e qualquer coisa. Tá. Então você está fazendo aí, manda ver, vai. 6 divididos por 15, Ninguém está vendo, mas tem uma calculadora. 0,4. Deu 0,4 também? Nossa, então tá, melhor ainda. Mas assim, de qualquer jeito, se essa coisa deu 0,4 pela minha vagabundagem, isso aqui é 40%, isso aqui é 40%. Então o José continua com a mesma quantidade. Vamos dar uma olhada no próximo. 5 por 15 é 1/3. 1/3 é 33%. Sim. Esse eu treinei em casa. E aqui vai dar 40%, porque é 4 sobre 10. Então, aparentemente, esse aqui é o cara que aumentou. Só para ter certeza. Se você dividir 4 por 15, agora eu fiquei com medo.
4 por 15 deu 0,27. Então essa coisa aqui vai dar 27%. 27% aqui embaixo, 2 sobre 10 dá 20. Então essa criatura ficou igual. Essa criatura aqui diminuiu. E essa criatura aqui é a criatura que aumentou, de qual o texto fala depois de 15 dias. Agora olha que bonitinho. Qual é o total que eu tinha antes lá? 5 quinzeavos. Vou chamar o total de X. 5 quinzeavos, mais as 50 laranjas que entraram, vai ser igual a essa coisa aqui. 4 décimos do total. Tudo isso para fazer essa equação. Vamos ver se tem mais um espaço na outra ali. Tem a resposta, mas vamos lá. Então tá assim, ó. Vamos ver, 5 quinzeavos. 5 quinzeavos. Agora ela pagou todo o resto. Não, volte lá. Ele apagou. Não, tá lá. Isso é uma antes. Não, essa é uma antes. Ele não vai com a minha cara. Esse quadro, eu falei que esse quadro é espírita. Então, assim, 5 quinzeavos do total, mais as 50 laranjas é igual a 4, 10 total. Só para ter certeza, 5 beleza. Daí, tira o límino. Mínimo entre 15, 1 e 10 vai dar 30. Já dizia a vovó. Daí, 30 dividido por 15 dá 2 vezes 5 vai dar 10. 30 dividido por 1 dá 30 vezes essa coisa aqui vai dar 1.500. 30 dividido por 1 dá 3. 12x. Corta, corta, essa coisa vai para lá, vai ficar assim, 2x é igual a 1.500. Depois de 15 dias eu descobri que o total de laranjas é 750. Daí assim, aí tem uma coisa pior, porque você vai só pelo total de laranjas. Você vai assim, ó, né? Somando isso, passou de 750. Ah, beleza aí. Somando isso dá 750. Então é essa. 300 mais isso também é 750. Ô saco. E somando isso dá 500 e aqui dá 250. Então aqui, beleza. Agora vem mais uma partezinha que eu apaguei, mas é fácil de fazer. Lembre-se que na segunda parte lá você tem que saber quantas laranjas cada um carregava. Isso. E se não me engano, estava assim. Cadê? O Paulo estava com 4 décimos do total. É bom lembrar isso. O Carlos estava com 4 décimos do total, e o Paulo estava com 2 décimos. Ali não era o Paulo, era o... João, José, Pedro, Chico. O Jota. Famoso Jota, tá lá. Então olha que bonitinho, a hora que você for fazer isso, agora ficou fácil. 4 vezes o total é 4 vezes 750, que vai dar 3.000 dividido por 10 é 300. Então podia ser 300 e 300. Raios, tem que fazer mais um cálculo. Não, mas daí, é que você fez do Carlos. Né? Não, os dois são iguais, 4 décimos e 4 décimos. Mas daí você já descobriu. A hora que você vê que os dois são iguais, viva, depois de 15 dias. E o último, se você pegar isso aqui dá 1.500 dividido por 10, 150. Então assim, horroroso de fazer cálculo. Esse aí precisa de tempo. Mas você viu que a gente matou na hora de você fazer assim, proporcional a 10 e 15. Os únicos que eram proporcionais a 10 e 15 eram 300, 300 e... 150. 150. Beleza? Eu fiz todo esse monte de conta. Povo, assim... Eu não tive essa percepção. Mas pense nisso, assim, o Enem não vai querer que você faça contas gigantes, porque não tem espaço para isso. Então, de repente, ele queria que você usasse essa teoria de fazer, é proporcional a 10, proporcional a 15, então os caras que são divisíveis por 10 e 15 são a resposta. Belezinha? E ali ia dar laranja pela metade, ia ficar bicho no carrinho, um pedaço de laranja no outro. Então, depois dessa, tranquilo. Foi meia hora de aula, já não. Não, é que essa era mais complicadinha, o resto agora é mais tranquilo. Foram 18 minutos só. Não, beleza, tá, não, tranquilo. Eu já tô... Agora tem que fazer 3 em 5. Então, uma mãe recorreu à bula para verificar. A bula é a filha dela. Em casa só, bula. Ó, a mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava ser dado ao seu filho. Na bula, recomendava-se as seguintes dosagens. Dosagem, o burro. 5 gotinhas, 5 gotas, daí, a cada 2 quilogramas da criança. E a cada 8 horas. Olha que legal, para você pegar e fazer... você que tá na área de exatas lá, Paulo. Para você não ficar se preocupando com tudo isso, aí você pega assim, 8 vezes 5 dá 40, vezes 2, 80, taca 80 gotas na criança, ela tá salva, não tá? Não é isso? Não, né, professor? Mas por quê? Não fica mais rápido? Porque tem que ser espaçado. Porra! Daí, se a mãe ministrou corretamente, então, corretamente significa que a velhinha leu a bula e fez exatamente o que está mandando aqui. 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas. Então, a massa corporal dele. Povo, então assim, só para você não sofrer. Olha o que o maldito fez. Parece uma regrinha de 3 composta, né?
Mas ele falou que isso aqui é 8 horas e a mãe também 8 horas. 8 horas. Ou seja, essas 8 horas aqui, exatamente, não serve para mais nada. Se for colocar em alguma conta, vai complicar o exercício. Sim, Certo, sim. Tia Paula? Tia Paula é nome de colégio, já te falei, né? Bom, daí, olha o que mais. Aposto que lá todo mundo vai bem neném. Neném, com neném pode ser. Ó, daí assim, se a mãe ministrou corretamente 30 gotas, olha que bonitinho. Se eu tenho que tomar 5 gotas a cada 2 quilogramas da criatura. Se a criatura tomou 30 gotas, eu já escrevo de volta. Qual é a massa corporal? É bonito. Fala a verdade, física, eu fico feliz com esse tipo de pergunta, Com né? certeza, né? Qual é o peso da criança? Quanto pesa o terneirinho, não? Ó, daí, ó. Qual é a massa da criatura? Então, assim, a massa. Olha que bonitinho que a tia está falando. Você está fazendo aquela regrinha de 3 simples e direta que você tem aqui. Essa gotas. é para compensar o tempo da outra. Pode ser, Porque vai. essa é o tipo de conta que você faz de cabeça. Cuidado só com o que você vai fazer, mas vamos ver, vai. Vamos ver se não tem nenhuma pegadica assim no meio. Então, 5 gotas. 5 gotas a cada 2 massa em quilogramas, a cada 2 quilogramas. Se ela tomou 30... Você sabe que isso aqui o cara não precisa nem fazer a regra de 3, né? Se ele souber, ele vai colocando assim. 5, 2, mais 5, mais 2, mais 5, mais 2. Bom, parei com a palhaçada. Beleza? Bom, daí... O que a tia Paula falou é o seguinte, por que eu posso igualar essas duas coisas aqui e mandar ver multiplicando cruzado? Explicações técnicas, pois é, já que você deu... Proporcionais. Diretamente proporcionais. Por quê? Se eu sei que a cada 2 quilogramas ela toma 5 gotas, se eu sei que ela tomou mais gotas, certamente a criatura tem que ter mais massa. Porque senão a criancinha morre. Tem gente que coloca sinal de mais, tem gente que escreve assim, se aqui aumentou... Eu já sei que ela aumentou e tem gente que coloca flechinha para cima dizendo que aumentou e você já faz assim uma descoberta do que vai acontecer. Você já sabe que o resultado tem que ser maior do que o anterior. Beleza? Daí, se eu sei que tem que ser maior do que o anterior, bom, podia ter a pegadinha lá de 2 quilos também, mas não tem, é tudo para cima. Vamos ver o que acontece. Multiplica em cruzes, ui, ó. 5 chas é igual. Tia Paula, eu não sei você, mas eu adoro fazer multiplicação assim, ó. 30 vezes 2 eu não sei que é 60, eu deixo indicado. Ah, sim, daí depois você... Tem um monte de gente que não sabe matemática, mas faz questão de fazer o cálculo mais difícil. E o cara vai lá e multiplica, tudo bem que 30 vezes 2, 60 é facinho, mas o cara multiplica 2 números gigantes, daí passa o valor dividindo, daí tem que fazer uma conta de divisão que ele não sabe. E geralmente, né, resolvendo bastante os exercícios de vestibular, aqueles números grandes sempre dá para cortar. São múltiplos as criaturas. Você não precisa fazer conta com aqueles números enormes. O tio já colocou lá porque ele sabia que ia dar um negócio fácil e você vai pelo que caminho. Uma das multiplicações ia dar aquele valor, daí com o do outro lado você só corta, pronto. Vamos lá, né? Mas o pessoal gosta de sofrer, então lá. Eu não sabia que 30 vezes 2 era 60, mas eu sei que 30 dividido por 5 dá 6. Vezes o 2 ali. Em inglês, 12 elve. Ó, olha que bonitinho. Esse é o peso da criancinha lá. Vamos ver se não tem nenhuma pegada na perguntinha. Não, é isso. Porque às vezes eles perguntam assim, não é só o que está escrito ali. O cara pergunta assim, quantas gotas eu tenho que aumentar o que já foi dado? Ele tem que fazer mais uma continha, sim. tá? Mas não Ou era... então, quantas gotas ele tomou em 24 horas? Tá, mais um cálculozinho. Beleza, tia Paula, tranquilo? Aí. Esse aqui, se não me engano, é chato. Você pode deixar a calculadora aí por perto, tá? Tá bom. Nos shopping centers costumam não existir o buró. Isso aqui eu sei que tem um pessoal daqui que gosta desses negócios. Os caras devem ter tique em casa desses aqui, ó. Eles ficam naquela máquina de dança, sabe? De dança? É não? Eu não tenho capacidade para aquilo, cara. Ó. Deve existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam um crédito em seu cartão que são descontados por cada. Por cada é ótimo, ó. Ó, por cada, vou pegar o Marcos que tá aí depois, assim, por cada período é o ó, bicho, é o ó lá, ó, por cada período, tá lá, ó. Em cada período de tempo de uso dos jogos. Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela recebe um certo número de tickets para trocar pelos produtos nas lojas dos parques. Os produtos normalmente são um lixo, aqueles negócios de pelúcia vagabundo, aqueles trocinhos bem lazarentinho que deixa a criança feliz e não vale a pena. Não vou falar o shopping, mas eu tinha que juntar 300 pontos para ganhar um pirulito. Daí você pergunta o E um pirulito de 15 centavos, não era aquele pirulito enorme da Chiquinha, todo colorido, não. Eu lembro quando começou aquele negócio no Japão lá, que o cara passava muito tempo na frente do jogo dos Pokémon, no desenho dos Pokémons e começava a babar. Daí você chega num shopping desse e você ganha a bola. O que você conseguiu?
Cara, bom, você passa o dia jogando lá para ganhar a bolinha. Mas vamos lá, vai. Tem gente que vai, aquele pai não tem nada para fazer e deixa a criança hospedada lá, ó. Tá lá. Suponha que o período de uso de um certo brinquedo custe R$3. Então, assim, esse aqui é o período. Não sei se é hora, 15 minutos, sei lá. O período é R$3. Geralmente até morrer, até perder, até acabar o tempo. Não, isso é rápido. Extraoficialmente, esse cara que sabe, joga mais do que eu deve saber. Toda vez que você vai no fliperama e tal, você vê aquelas maquininhas, agora o cara nem vai mais no fliperama, tem lá roça para tudo quanto é lado. Mas você abria uma maquininha daquela lá e você já via que ela começava com a dificuldade nível 4. Ela nunca começava com nível 0. Você ia lá, o cara simplesmente abria, ela começa com nível 4. Então, até você começar a levar o nível 4, você já gastou alguma fichinha. Em vez de você começar do pequenininho. Então, assim, esse tempo que você gastou lá, é que era para perder mesmo, tá? Ó. Bom, bicicleta custa 9.200 tickets, tá lá. Para uma criança que recebe 20 tickets por período, olha que coisa linda, ó. 20 tickets, bicicleta, 9.200. Bom, por período de tempo que joga, o valor em reais gasto com créditos para obter isso. Bom, vamos ver o que acontece que a criatura falou, ó. Ele falou assim, que período, olha que bonitinho, período. O meu período tem não sei quantas horas, mas custa, tá aqui, ó. R$3. Período custa em Manguber 5. 10 ainda, posso divulgar, ó. R$3. O meu período, esse R$3 aqui, equivale a 20 tickets. Beleza? Então, assim, 3 pilas dá 20 tickets. Bom, se eu conseguir saber quantos tickets cabem nessa coisa, agora está transparente. Se eu conseguir saber quantos... Pare, ó. Se eu conseguir, quero saber quantos múltiplos... O problema é o operador. Eu sei, ó. Vamos ver se eu faço. Ó, olha aqui, ó. Não faz, ó. Essa é insensível. Insensível. Eu acho que está com lepra no final do troço. Agora, o dedo funciona, olha lá, ó. Com a caneta... Maldita, ó. Bom, se eu conseguir saber quantas vezes cabe 20 aqui, bom, cada 20 tickets eu sei que sai R$3. Então, se você não souber fazer nada, você coloca 20, deu 3, 20, deu 3, 20, deu 3. Você acha 220 Depois aqui... de meia hora... Dá 203. Mas esse era o começo da divisão. A criancinha tinha que fazer assim. Sim. Para saber quantos cabiam. Então, assim, o que a criancinha ia fazer? Eu já vi uma freira fazer isso antes, mas eu não vou falar isso, porque depois eu vou ser expulso da Rede Vida. A criatura não ia fazer as 9.200 bolinhas, entende? Mas assim, quanto é 100 dividido por 5? Ia lá e fazia 100 bolinhas e depois circulava de 5 em 5 para fazer a divisão. Bom. Ainda fazem essa sacanagem de vez em quando. Que maldade, Paula. Tadinha maldade das crianças. Pro professor que tem que ficar fazendo lição de casa depois. Ah, não seja assim, ficar fazendo pontinho. Então, assim, como você quer saber quantas vezes o 20 cabe ali dentro, o método mais rápido é a divisão. Exato. Cara, tia Paula, posso cortar as bolinhas? Do zero, Paula. Você... Do zero, Paula, ó. Se você não se importa? Olha lá, não. Aqui no cálculo tá tranquilo, olha que bonitinho. Daí, 9 dividido por essa coisa, dá 4, 4 vezes 2 dá 8, baixa aqui. 12, 6, os caras já mataram lá, ó. 0, baixa aqui. Então, assim, eu vou conseguir que cada período dá 20 tickets, eu vou ter que dar 460 períodos. Essa criança vai ter que passar pelo psicólogo depois. Daí, se ela ficar um período por dia, ela vai levar mais de ano para... para ganhar a bicicleta. Vai, exatamente, porque é 365 dias, daí que ela vai pegar. O que você ganhou com a bicicleta? Tétano, porque ela está pendurada lá. Está enferrujada a bichinha. Bom, como eu sei que cada período dessa coisa vale 3 contos, agora a operação inversa. Veja que bonitinho. Os caras colocaram numa questão só o teu entendimento de multiplicação e de divisão. Quantas vezes uma criatura cabe dentro de um valor maior, e agora o inverso isso aqui. Tá? Então lá, 3 vezes isso, eu vou ter 0, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Essa criatura vai pagar 1.380 para ganhar uma bicicleta de 200. Justo. Justo? Eu acho assim, ó, justíssimo, vale essa bicicleta, né? Você está trabalhando em algum shopping? Não? Ó. Tô brincando, professor. Tranquilito? Beleza, o pessoal aqui já tinha matado isso aqui rápido. Esse aqui é bacaninha também, só que agora tem que ir mais devagar ainda. Se Elton tivesse aqui, ele ia fazer todo um... eu posso ir bem. Em virtude da demanda crescente de economia de água, isso aqui vocês vão ver em matemática, física, química e biologia na prova do Enem, até fazer bolhas. Ó. Água? Não, economia agora. Agora nós estamos...
Equipamentos e utensílios como, por exemplo, as bacias sanitárias ecológicas. Eu pensei um monte de besteira quando eu vi esse nome aí. Ó. Bom, que utilizam 6 litros de água por descarga em vez dos 15 litros utilizados pelas bacias sanitárias não ecológicas. Olha que fofinho. Na verdade é um nome meio cheio de frescura para dizer que você mudou o lugarzinho. A válvula da privada. Exatamente, onde aperta o botão da privada. É isso aí, ó. Bacia ecológica é isso aí, ó. Daí assim... conforme os dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. Então, olha que bonitinho. Dos dados aqui, eu sei que as novas gastam só 6 litros e aqui 15. Aliás, as mais novas têm aquele famoso botão duplo, né? Esse mesmo. Pipi, cocô. É bem isso. Daí assim, você aperta qualquer um dos dois lá. Aí eu... Para ficar mais bonitinho, vem assim escrito. Número 1. Isso. O número 1 geralmente dois. é maior. É maior? Uhum, é maior, inclusive, a saída depois. Então fica assim, ó. Vamos lá, segundo a Paula, tem uma divisão assim. Isso. Esse aqui é pequenininho para dizer que você gasta... sabe por que tem... Espera-se que as pessoas não façam isso naqueles ambientes. Então, você não consegue apertar. Não, entende? mas você sabe por que é isso? Por quê, professor? É uma legenda. Porque tem menos área, é para dar menos água. Então, assim, não tem nada escrito. Você não vai ficar lendo aquilo ali. Também é um negócio bem higiênico, né? Esse aqui é 10 litros, 5 litros. Não. Mas você olha assim, botãozinho é pequenininho, menos água. Botãozinho é grandinho, mais água. Bonitinha a legenda. Mas é o contrário. Certeza? Acho que não, hein? Veremos. Para toda a aula. Próxima aula. Veremos. Eu trago isso, mas eu acho que não, hein? Ó, eu sou perito em pipi. Bom, deixa. Bem, qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica? Então, o cara vai trocar aquela bacia que gasta 15 litros a cada descarga por uma outra ecológica. Daí, assim, que gastava... Só que ele diz o seguinte, essa aqui gastava 60 litros por dia. Isso. Com a descarga. Por uma bacia sanitária ecológica. Beleza. Então, assim... 60 litros, cada aperto é 15 litros, e a outra de 6 litros. Fazer um comentário cretino, ó. Ó, eu vou fazer isso, mas assim, só de raiva. Pessoal, cuidado com esse tipo de exercício. Então, assim, parece bobinho, o cara fala assim, essa de 15 litros gastou 60, essa de 6 aqui vai gastar X, você vai lá e faz a regrinha de 3. Vamos ver o que acontece. Esse aqui vai cortar litro e litro, e a resposta vai estar litro lá. Então, você vai chegar a uma coisa assim, ó. 6 vezes 60 vai dar 360, dividido por 15 igual a X. Então, eu passei o X para lá, passei o 15 para cá. Se você for dividir essa coisa, ele vai dar que isso aqui é 24. É assim, dá para pensar que é diretamente proporcional? Dá. Quando uma gastar mais descargas, vai gastar mais água, a outra gastar menos, vai gastar menos água, então é diretamente. A maldade é o seguinte, você achou isso aqui, e daí você vai lá e coloca assim, resposta 24 litros. Mas não é não. Quer ver? Olha que bonitinho. E daí? Qual o enrosco dessa coisa, queridas criaturas? Ele não perguntou o quanto a outra gasta. Olha a pergunta em tamanhos garrafais. Garrafais não, agora no caso é vasais. Ó. Qual será a economia, né, professor? Isso, ó que bonitinho. Se uma gasta 60 litros por dia, a outra gasta 24 litros por dia, a economia é a diferença dessas duas criaturas. Exatamente. Ou seja, tá lá. Então assim, cadê a porcaria que eu não acho? Ó. Qual será a economia? Então era isso que o titio queria. Beleza? Olha que bonitinho. Depois de horas a gente descobriu que era 24 e aquele lá era 36. Sou vesgo, deu verde de lado. Não, eu vou colocar na última tela. Hoje tem tempo. Olha, hoje dá tempo. Você viu? Não, mas eu ia mesmo. Mas eu estava conferindo se você tinha feito. Brincadeira. Então tá lá. Esse é só matemática bacaninha. Quer conversar sobre ele? Não, na verdade é só um resumo sobre proporção. Caso alguém não tenha entendido alguma regra de 3, lá tem também a regra de 3 inversamente proporcional, que a gente não trabalhou hoje, mas lá está bem explicado com exemplos do cotidiano, que podem ser que caiam no Enem. Beleza, eu acho que a gente viu poucas vezes no Enem, a gente resolveu todas as provas em vários lugares e assim, poucas vezes caiu inversamente proporcional. Acho que é mais em física do que em matemática. Sim. Beleza? Senhoras e senhores, caso o Marlos esteja por aí, daqui a pouco ele entra, tá bom? Olá! Ele apareceu! Ó, 5 minutinhos e até daqui a pouco.